Na segunda metade do século XX, um fantasma assustava as Américas. Enquanto a maioria do continente vivia sob ditaduras militares, um pequenino país decidiu nadar contra a corrente e escolheu o caminho do socialismo. Mas se tal atrevimento despertava o ódio dos vizinhos, ele se transformava também no objeto da curiosidade e da admiração de jovens idealistas do mundo inteiro. Ali estava a prova de que só uma revolução podia derrotar a miséria e a injustiça social. Saídos de todos os cantos do planeta e usando os mais insólitos meios de transporte, os seguidores da utopia socialista chegavam à nova terra prometida para ver o fenômeno de perto. Fernando Antônio Santiago, 20 anos, é natural aqui de Fortaleza. Morava nesta casa, aqui no Conjunto Ceará, em companhia da mulher Raimunda Aníbal Santiago e de uma filha chamada Fernanda, de 3 meses. Eles viviam com os pais José Vicente Santiago e Antônio de Souza Santiago, e ainda o irmão Edilson Santiago, a mulher e filhos. Ultimamente, Fernanda estava lendo o livro A Ilha, relacionado ao governo de Fidel Castro. Através de rascunho deixado em um caderno, foi possível saber que Fernando já se preparava para deixar o Brasil. Na petição encaminhada às autoridades, ele solicitava a saída dele e da mulher nas condições de turistas. A posição dele politicamente, ele tinha alguma preferência? Não, ele não tinha influência política, não. Ele tinha um livro sobre a ilha, Fidel Castro. A ilha de Fidel Castro. Esse livro ele levou. Leu e levou. Fidel Castro, para mim, representa o maior revolucionário, não só o maior revolucionário, senão a pessoa mais humana que existe atualmente em América Latina e, para não dizer, no mundo inteiro. Um homem com muitos conhecimentos, um homem que está levando a cabo aqui a construção de uma nova sociedade com sacrifício. O único interesse de Fidel é transformar toda essa sociedade. Distinguidos invitados, queridos compatriotas, seré más breve que en otras ocasiones. Uns dias antes do dia 3 de fevereiro de 84, eu, Fernando Antônio Santiago e o meu companheiro João Luiz de Araújo decidimos os últimos detalhes para o sequestro que aconteceu realmente no dia 3 de fevereiro. A nossa ação naquela época pode ter surpreendido a muitas pessoas. Não acredito que surpreendeu. Ninguém esperava que fosse possível, num período em que a ditadura estava chegando ao seu final, essa abertura democrática, entre aspas, estava também se aproximando, que houvesse atos dessa natureza, colocasse em risco pessoas e até a própria segurança nacional do país. Mas naquela época, apesar de ser jovem, eu e o Fernando, nós tínhamos uma clareza bem significativa do contexto político que estava atravessando o país. Todos ficam acionados na balança, conforme a indicação, ficará no circuito da balança. Gente, informe fora do solo, dentro 180 graus com 0 menores. Papá, Golf e Tango Vitor. Formará, ok. No dia 3, nós fomos para o aeroporto
Pinto Martins, e não encontramos nenhuma dificuldade para entrar no aeroporto com as armas, que não eram armas de grande volume, eram 38, uma 32. Entramos normalmente. Existia um pouco de nervosismo, principalmente da parte do João Luiz. Bom, no dia do sequestro, eu já havia preparado minhas coisas. Eu não preparei muita coisa não. Fiz uma mala simples, porque a ideia para os meus pais é de que eu ia fazer uma viagem com o Fernando para visitar uns parentes dele e retornar. Eu não levei muita coisa não. Na minha bolsa, aí sim, ia a arma que eu utilizei. Coloquei dentro da mala alguns discos do Chico Buarque, o fã do Chico Buarque. Nós havíamos planejado uma coisa, pensávamos que conhecíamos sobre o avião, mas no momento tivemos algumas surpresas pelo tamanho do avião, a tripulação era maior do que a gente tinha investigado e uma série de outras coisas que foram acontecendo no caminho, né? Em São Luís, quando ele decolou, nós decidimos que seria ali. O momento que o avião estava subindo foi o momento que nós escolhemos, porque todo mundo estava sentado, imobilizado, e achamos que seria o melhor momento, né? Então, nós nos levantamos e nos dirigimos já sabendo onde teríamos que ir, porque já tínhamos observado bem. Teve um momento em que a arma ela ficou travada no bolso da calça. Foi um momento que nós paramos, eu parei para tentar tirar a arma, o João Luiz ficou atrás e alguns passageiros ficaram observando, acho que perguntando o que é que esses doidos estão fazendo aí em pé. E nesse momento, quando nos dirigimos para a cabine, o Fernando colocou a arma de trás, né, na nuca de um tripulante. Ele começou a rir. Acho que ele pensou que era brincadeira. Aí eu coloquei bem aqui e viu que a coisa era séria. O capitão do voo estava sentado bem ali na frente, ficou paralisado. Tínhamos 2 ou 3 passageiros ali na primeira classe, e ficou todo mundo ali paralisado, estratificado, como se tivesse transformado em múmia. Entrei na cabine, dei voz de comando, né? Pedi para ele não falar para ninguém no momento. Eu disse que era um sequestro, que o avião teria que ir para Cuba, desviar-se para Cuba. Ele tentou dizer que não tinha combustível para isso. Então eu falei, bom, é o seguinte, então o avião vai cair, porque ele não vai descer em lugar nenhum, a não ser em Havana. Não era Cuba ou lugar nenhum. Fomos taxativos nesse sentido. E logo ameaçando com a história das bombas, que tinha pessoas lá atrás, que qualquer coisa desse certo explodia as bombas. E então foi um momento de tensão, porque eles estavam fazendo muitos cálculos, era um voo doméstico e eles não tinham ainda as cartas de voo para sair do território brasileiro, poderia provocar algum tipo de acidente. Mas, como era uma tripulação de nível internacional, porque eles já tinham feito voos internacionais, eles conseguiram sair. Primeiro a gente tentou pousar na Guiana Francesa, só que o aeroporto estava interditado, não foi possível pousar, e o pouso realmente aconteceu em Paramaribo. O engenheiro de voo disse que não tinha mapas de navegação. E eu, antes nos preparativos para fazer essa viagem, esse sequestro, eu lembro que eu recortei um mapa mundi e coloquei dentro da minha bolsa. E quando ele disse, não, mas eu tenho um mapa. Aí eu mostrei para ele o mapa mundi. Ele disse, não, rapaz, mas esse tipo de mapa não é o que nos interessa, não, é um mapa de navegação. Bom, então, esse problema do combustível era sério. Eles fizeram, eu vi o engenheiro de voo, eles fazendo muito cálculos para ver como com aquele combustível poder chegar até Paramaribo, que era o próximo aeroporto. Então eles tomaram a decisão, eles elevaram o avião à altura máxima, fizeram uma pequena declinação e desligaram os motores do avião, como se fosse uma banguela em pleno voo. E assim conseguiu, ia se aproximando de Paramaribo, entrou em contato, obtiveram a resposta e a permissão para aterrissar lá no aeroporto. Mas foi um sufoco danado nesse período de tensão. Até o comandante teve dor de barriga, diarreia ali, porque ele não aguentou toda essa tensão ali daquele momento. E o avião finalmente conseguiu pousar. Imediatamente ele foi cercado pela guarda, o exército, imagino eu.
E a negociação foi o seguinte, que eles teriam que reabastecer o avião e nós soltarmos os passageiros. E chegamos a esse acordo. Dos 74 passageiros que embarcaram sexta-feira à noite no aeroporto Pinto Martins com destino a São Luís do Maranhão e Manaus, apenas 8 retornaram a Fortaleza. Vieram de Manaus no voo 301 da Varig, que seguia para São Paulo. Olha, eles ficaram muito tranquilos, não passaram nenhum tremor pra gente, de maneira nenhuma. Tranquilíssimo, tudo que havia era só lá com eles na cabine. Nós não sofrimos nada, nada, nada. E a mulher, uma das sequestradoras, qual o comportamento dela? Não, eu não vi. Calma. Ela estava com um filhinho doente, ela estava com uma criança desidratada. Ela, antes mesmo de o marido dela tomar o comando, ela foi atrás, a aeromoça pegou na criancinha, deu maçã raspada para ela e tudo. Disse que precisava de soro e tudo, ela estava super nervosa. Ela não teve a menor participação, que eu saiba, não. Ela estava junto com a gente. O que achou disso tudo? O voo foi muito bom. A sorte minha é que eu estava dormindo durante o voo. A titia deu calmante. Aí, deu um calmante. Na hora de descer, né? Aí a vovó Maria me acordou, aí disse, meu filho, nós fomos sequestrados. Um dos boatos que circulou na cabine durante o sequestro, antes que nós desembarcássemos, é que eram 5 sequestradores, que 2 estavam na cabine e que 3 estavam no meio dos passageiros. Então, toda pessoa que tivesse um tipo físico diferente dos outros, ou que tivesse uma movimentação de aparente neutralidade ou naturalidade, seria confundido com um possível sequestrador que estava na cabine. E pela minha maneira descontraída, de que eu sempre fui e que aparentei em todos os momentos uma tranquilidade muito grande, e pela própria movimentação de acomodar as pessoas, informando que aquilo iria terminar bem e tudo, eu fui depois, soube já em Paramaribo, 2 ou 3 passageiros se acercaram de mim e disseram, poxa, eu pensei que você fosse um dos sequestradores. Eu não sabia que meu filho era comunista de nascença, eu não sabia que ele amava o Fidel Castro, eu não sabia que ele ia sequestrar, eu nunca soube, que ele já tinha comprado a arma em janeiro, para ele e o Santinho. As pessoas na época do sequestro pode até haver associado a nossa imagem, a nossa figura como pessoas delirantes, sem objetivo, sem nada.